Olá pessoal, boa noite a todas e todas. Espero que vocês estejam todos bem, todos se cuidando. São 19h31. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas irem se chegando. Já tem algumas pessoas chegando por aí. Para esse bate-papo que nós vamos fazer aqui hoje sobre outras economias possíveis, né? Como é que nós vamos nos organizar no mundo pós-pandemia. Mandar um salve aí para a galera que já está entrando, Natan, Dr. Gabriel, nosso doutor do Socorro Mútuo, e o Diego, lá do Maranhão. Obrigado aí pela presença de vocês. Também quero agradecer a todos os colegas, os amigos que compartilharam, convidaram pessoas para estar conosco nessa noite aqui. Tenho certeza que o bate-papo vai ser bem legal. Eu vou convidar aqui o professor Tiago para entrar. Só um minutinho que a gente está esperando o professor Tiago entrar para ele já estar conosco aqui na live. Enquanto isso, dá para você ir entrando aí, convidando os colegas, os amigos que vocês também querem que participe, para vir estar conosco aqui nesse tempo. Como a gente vai ter pouco tempo, mandar um alô aí pro meu amigo Pedro, Dr. Pedro. Se você pensou, se preparou para estar conosco aqui nessa live, pensou em elaborar alguma pergunta, eu queria que você fosse anotando aí, ou deixando ela separadinha, para que a gente possa, no finalzinho da live aqui, a gente possa tentar minimamente te responder. Mandar um alô aqui para o Ítalo, para o Cristiano lá do Rio Grande do Sul, para Thaís Veras lá do Ceará. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a economia de Francisco, viu, Thaís? E é bom se você puder ficar conosco aí até mais um pouquinho, será bem legal contar com a sua participação. Mandar uma boa noite pro meu amigo Tiago Moraes, Tiago Boró, lá em Paracatu. Um alô pro Pedro Paulo. Vamos chegando, gente. É assim que o Tiago entrar aqui, ele vai colar conosco. Mandar um alô pro Gabriel também, lá do Maranhão, Imperatriz do Maranhão. O outro Gabriel, da Economia de Francisco também. É isso, pessoal. A ideia que a gente teve ao propor
essa live, essa conversa, porque nas últimas semanas, né, com essa questão do Covid e da pandemia, da crise trazida, que começa com a saúde, mas ela vai alcançando outras áreas da sociedade. Nós recentemente vimos uma dicotomia, uma disputa muito grande de narrativa, num conflito entre a economia versus a vida versus a economia. A ideia é que nós possamos, então, fazer uma conversa aqui, uma reflexão nessa noite, onde a gente possa pensar mesmo sobre o que é a economia, como é que a economia se organiza, se é possível nós pensarmos em outras economias possíveis para esse mundo pós-Covid, né? Para esse mundo aí que a gente está vendo aí, está levando várias áreas da sociedade a refletir sobre a sua forma de se comportar, ser e agir. Deixa eu mandar aqui um alô pro Antônio Gabriel, lá em Morrinhos, diretamente de Morrinhos. Mandar um alô para Juliana Zopelari, lá em São Paulo, Bebedouro, conectado com a gente aí. Obrigado, pessoal. Vamos ver aqui se o Thiago já entrou. Mandar um alô também pro meu amigo Márcio Gasperini, lá em Florianópolis. Privilégio ter você aí, viu, meu caro? Vamos, a Juliana está perguntando se pode fazer perguntas. Pode fazer, Juliana, pode fazer perguntas. Já vai preparando aí, vai jogando aqui nos comentários que a gente vai fazer perguntas à medida do possível. O professor Tiago já entrou, já mandei lá a solicitação para ele, já deve estar se conectando e entrando. Quero mandar um alô para a vice-presidente da Federação Nacional de Estudantes de Economia, Crisla Lacerda. Não sei se ela está em Palmas ou se ela está em Jussara, mas mandar um alô, ela está nos assistindo aí também. Obrigado, viu, Crisla, pela sua presença. Eu espero as tuas contribuições aqui nesse bate-papo sobre outras economias possíveis. Olha aí. Alô, meu amigo, tudo bem? Ô, meu amigo, boa noite. Boa noite. Você me ouve bem? Está bem conectado aí? Tô ouvindo bem. Excelente. Tem alguém aí? Tem muita gente conosco aqui já, viu? Tem gente de vários lugares do Brasil aqui, Maranhão, Florianópolis, Sul, Goiás, São Paulo, Que bom. do Espírito Então, Santo, muita desculpa o gente. atraso aí. Eu tava ali esperando, acho que você também estava esperando. Um esperando, o outro esperando. Bom, então vamos começar aqui, Thiago. Primeiro, quero te agradecer por topar esse convite aqui, esse desafio, né, da gente fazer essa conversa sobre esse tema tão importante, uma reflexão tão necessária. Eu vou apresentar para vocês o Tiago. O Tiago é doutor em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia, professor de Economia e atualmente é coordenador do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás. Eu fico muito alegre sempre que a gente se encontra para debater, porque eu tenho o privilégio de ter o Tiago como um orientador e alguém que faz parte da minha trajetória acadêmica e do pensamento também.
Então, Tiago, muito obrigado por ter aceito esse convite. A gente está inaugurando uma rodada de debates aqui. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco nessa noite. Eu acho que vai ser uma boa conversa aí. Muita gente tá bem ansiosa por isso. Eu que agradeço aí pelo convite, estou contente também de fazer essa conversa. E para mim também é um privilégio contar aí com a sua colaboração e também com a sua orientação em muitos assuntos. Eu aprendo muito essa relação da educação, né, é muito interessante. E eu aprendo muito com você, Marquinhos. Acho que é um processo, né? Todo mundo vai aprendendo, todo mundo se ensina, todo mundo aprende com todo mundo. É verdade. Eu acho que Então, é sempre muito bom conversar com você. uma das coisas que nós vamos comentar aqui também, Tiago, será sobre esse processo de educação. Mas vamos lá, vamos começar o nosso tema proposto aí para a conversa de hoje, né, que é o mundo pós-pandemia, outras economias possíveis. Eu queria começar essa conversa, Tiago, assim, tem muita gente que está nos acompanhando, alguns são estudantes de economia, outros são economistas, mas também tem muitas pessoas que não são da economia e estão nos acompanhando aqui. Eu queria que a gente começasse esse papo tentando falar um pouco sobre o que é a economia no seu conceito, para que a gente possa ir desconstruindo ou construindo, discutindo sobre por que nós temos uma conduta hegemônica na economia e se é possível a gente, então, pensar outras formas de se organizar a economia. Então, uma coisa de cada vez. O que é a economia, É, Tiago? essa questão é, é muito interessante e o momento crítico que a gente está vivendo é muito propício para esse tema de pensar outras economias. Quando a gente fala de outras economias, já fica evidente que existem vários tipos de economia. E eu costumo pensar a noção de economia a partir daí. Por quê? Porque quando a gente acompanha, por exemplo, o noticiário, a imprensa, os assuntos econômicos, a pauta sobre a economia, isso nunca é mencionado que existem diversas possibilidades de organização da economia. E isso é uma falha muito grave, tanto no discurso em geral na imprensa, né, os jornalistas que não são treinados na área da economia, mas o problema é tão grave que muitos economistas, eles mesmos não têm noção de que existem várias economias possíveis. O que é economia? O que é economia? A economia não é dinheiro, a economia não é inflação, a economia não é taxa de juros, a economia não é taxa de desemprego. A economia é algo mais básico, que tem muito a ver com o nosso cotidiano. Todo mundo, no seu cotidiano, precisa organizar como vai tomar o seu café da manhã, como vai fazer o almoço, como vai fazer a sua higiene pessoal, como vai repousar para o dia seguinte. Então, todas essas atividades estão inseridas dentro de uma organização social. Todos nós vivemos dentro de uma sociedade. Se tiver alguém aí que está nessa live, acessando a live de uma ilha deserta, como o Náufrago lá do filme, do Tom Hanks, como aquele Robinson Crusoe, aquele náufrago de um livro bastante antigo, que é a história de um marinheiro que naufraga numa ilha deserta. Se tiver um caso desse, é um caso totalmente anormal. Então, o normal é que
todos nós, seres humanos, vivemos dentro de um coletivo, vivemos dentro de uma sociedade. E essa sociedade, ela se organiza, as pessoas nessa sociedade se organizam para fazerem a sua reprodução econômica. E o que é a reprodução econômica? É buscar os meios de sobreviver para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o ano seguinte, para a década seguinte, para o século seguinte. E a humanidade tem feito esse exercício, tem resolvido o problema econômico há centenas de milhares de anos. Bom, então nesse sentido, o que é economia? Economia é a maneira ou é como uma sociedade se organiza, que cada membro dessa sociedade possa obter a sua água para se hidratar, obter os seus alimentos para se nutrir, obter o seu abrigo para se proteger do frio, do calor e obter os meios para a cultura com as outras pessoas, porque, como diz a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte também. A economia é a base material que sustenta a vida em sociedade. Sem essa base material, ou dependendo de nada, isso influencia o cotidiano da sociedade da maneira como a gente organiza a economia. Essa é a maneira que eu costumo pensar a economia e ela foge muito do padrão, porque no sentido que eu estou colocando, a economia é, uh, é a gente imaginar lá, sei lá, um grupo nessa ilha deserta que eu falei e tentar organizar quem vai caçar, quem vai encontrar água, quem vai montar o acampamento, quem vai produzir a fogueira, dividir essas tarefas entre as pessoas para que todo mundo consiga participar desse grupo, contribuindo com o que pode contribuir e usufruindo da riqueza que a sociedade vai produzir ao longo do tempo. Então, certo, esse ambiente vai ser um ambiente de harmonia, onde todos esses membros vão lutar em conjunto pela sobrevivência na natureza. E é interessante ver um paralelo, né, com a situação de agora, porque o que a gente está vivenciando, nós temos já há muito tempo uma dimensão da crise econômica instalada. Todo mundo acompanhou a crise do final dos anos 2000, que estourou em 2007, 2008, no mercado de subprime dos Estados Unidos, no mercado imobiliário, e isso foi avançando para diversos países. Foi noticiado que essa era uma grande crise. Temos uma crise política muito forte que no Brasil, uma crise política que se expressa em todos os países e que no Brasil é bastante aguda, como a gente tem acompanhado a questão da polarização política, desde quando mesmo? Desde 2000, desde 2013, né, com as manifestações, e depois processo de impeachment, depois um governo Michel Temer, depois agora um novo governo. Então, são várias camadas. Crise econômica, crise política e, por fim, uma crise de saúde. Uma crise ou um ataque vindo de um fenômeno natural. É interessante, não sei se vocês acompanharam, tem muitas teorias de conspiração, tem muita fake news Tem mesmo. e noticiários dizendo que esse vírus, esse coronavírus é uma invenção de um laboratório da China. Tem outras versões que dizem que esse coronavírus é uma invenção do Bill Gates, é um capitalista estadunidense que é também para dominar o mundo. E, enfim, mas o consenso científico é que esse coronavírus ele é um produto do processo natural de formação de vírus e a humanidade está confrontada agora com essa ameaça de ordem natural. Então, no conceito de economia que eu costumo colocar, a economia é um grupo, um coletivo de desafios que a natureza
nos coloca. Né? O desafio de acabar com a fome, de encontrar água para poder se hidratar, todos esses. Eu costumo falar muito da água, porque o exemplo da água e do diamante é um exemplo recorrente na literatura da ciência econômica. E Adam Smith, que é o fundador da ciência econômica moderna, ele falava muito do paradoxo da água e do diamante. Né? A água é um item super necessário. Sem água, ninguém consegue sobreviver uma semana. Então, a água é um item super necessário, mas ele é tão desprezado em termos de valor, em termos monetários. E o diamante, que não serve para comer, não serve para beber, não serve para não serve para ti, né, para se abrigar do frio, mas ele tem um valor super alto e isso é um paradoxo muito interessante. Então eu costumo lembrar da água porque um dos desafios que a natureza coloca para a sociedade é esse, de encontrar água, de organizar obtenção de água, por exemplo. E no caso aí do coronavírus, a gente tem um desafio semelhante, no sentido de temos aqui uma ameaça, para uma ameaça à nossa vida, à nossa continuidade no tempo, e precisamos nos organizar para vencer mais esse desafio, como a humanidade já tem feito nesses momentos de crise, porque são os momentos em que as pessoas realmente conseguem parar um pouco e pensar. Pensar nessa questão agora. Como é possível emergir uma dúvida sobre o que seria mais importante? A economia ou a vida? É uma questão que só pode aparecer num contexto em que tudo está subvertido. É inconcebível que ah, se cogite que a vida poderia vir em outro lugar que não no primeiro lugar. Tudo gira em torno da vida. Todo o processo de ação organizada da humanidade, e não só da humanidade, gente. Qualquer cientista, qualquer um que se debruce um pouco para compreender como funciona o universo, sabe que todas as formas de vida lutam para continuarem vivas. E a vida é o bem máximo, não tem parâmetro de comparação, não tem um trade-off, quanto que vale a vida. Só numa economia em que a gente tem gosto, evidentemente, não coloca a vida em primeiro lugar. Então a gente tem que se perguntar o que é isso que ela coloca em primeiro lugar. Precisamos descobrir para poder mudar, né? E acho que assim é absolutamente consensual que todo mundo quer colocar a vida em primeiro lugar. Por isso que esse momento de crise é uma grande oportunidade para a gente fazer uma verdadeira mudança no pensamento econômico e também na... Eu acho que nós estamos com um belezinho aí, Thiago, na conexão, mas vamos tocando. Eu só queria trazer uma questão para a conversa. Se parece que é muito que a economia deve estar na mente, na cabeça, na orientação do áudio direitinho. Eu estou com dificuldade de ouvir aqui, Marquinhos. Está falhando bastante. O meu vídeo eu tô, mas o seu está bastante travado e eu não consegui te ouvir.
Tiago, você me ouve bem? Agora eu ouvi. Alô? Tá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue estabelecer. Vamos ver se a gente consegue nossas conexões. Se é tão implícito que a natureza da economia, que a vida esteja a serviço da economia, Tô travando. entre a grande maioria das pessoas sobre. Tá travando aqui, mas tem uma grande confusão entre as pessoas. Completa aí, vamos ver. Sobre por que A que as confusão pessoas confundem entre entre a a economia e o economia, quê? E os índices travou de novo macroeconômicos. aqui, Marquinhos. Tô tentando chegar mais perto assim, mas não funciona. Ah, eu tô lendo aqui uma pergunta que deu para ler inteira. O, o Cristiano Castro Araújo. Tiago, quais são os problemas que você identifica no nosso modo de a sociedade se organizar? Olha, pegando essa questão aqui, ó, do Cristiano, eu identifico diversos problemas, mas o principal problema que eu vejo é aquele que eu estava elaborando. O principal problema é que esse modelo da sociedade organizar a sua economia é um modelo que coloca no pedestal, ela coloca no primeiro lugar uma coisa que ela mesma não sabe muito bem o que que é. Basta a gente refletir sobre a pressão e a pressa e a loucura do nosso cotidiano, o nosso ambiente de trabalho, e a gente não sabe muito bem qual é o propósito de tudo isso. O qual problema nesse caso é que a gente tem uma tecnologia super sofisticada, a gente tem invenções cada vez mais poderosas de comunicação, de produção, a nossa produção é cada vez mais potente, a gente tem uma produtividade do trabalho cada vez maior, mas toda essa energia, todo esse aparato tecnológico, ele funciona para gerar coisas que não são exatamente uma vida melhor, não são promoção de uma vida mais confortável para todas as pessoas que integram essa sociedade. Tem me chamado muita atenção, no momento da crise que a gente está passando, a questão, a gente sempre, quando estudava o processo da formação da economia brasileira, a gente sempre estudava, aprendia que a desigualdade era uma característica fundamental da brasileira. A história do Brasil é marcada por essa.
como país, tem a desigualdade ali com uma marca muito forte. Só que ao longo aí dos anos 2000, nós tivemos uma trajetória de crescimento que aconteceu em outros períodos da história do Brasil, mas um episódio de crescimento econômico associado também com uma diminuição da desigualdade, que fez com que muitos economistas deixassem um pouco de lado a questão da desigualdade. E desde a crise econômica que chegou no Brasil, no, no fim desse ciclo de crescimento, e agora com a crise que exige que as pessoas fiquem em casa, a gente vê mais uma vez de forma assim muito nítida, é um tapa na nossa cara. A gente vê que a desigualdade continua sendo o principal problema da economia brasileira. Então, sobre a sua pergunta, o que seriam os problemas do nosso sistema econômico? No caso do Brasil, mas não só do Brasil, na escala mundial, eu vejo que um problema muito grave, gravíssimo, é o nível de desigualdade que existe. Um nível de desigualdade que não é só uma questão de desigualdade de renda, é também uma questão da desigualdade de acesso a bens culturais, por exemplo. É uma coisa que os economistas têm um pouco de dificuldade de lidar. Os economistas são sempre muito centrados em dinheiro. O dinheiro mede tudo, né? Uma soma de dinheiro é capaz de significar um determinado conforto, capaz de significar. Os economistas têm um pouco uma desigualdade de dinheiro. É também uma desigualdade de acesso à cultura, desigualdade de acesso ao lazer, um problema de política, de representação política. Claro, tudo isso associado com a questão econômica, porque as pessoas acessam todos esses bens no nosso modelo de economia através do mercado. E é por isso que os economistas ficam sempre muito confusos. Por quê? Porque no modelo de economia que a gente tem, a única maneira de acessar qualquer bem que for por dinheiro. No modelo de economia fundamentado no mercado, a única maneira de obter esses bens natural, né, eles só são obtidos se você tiver dinheiro para poder comprar. E o mercado, por si só, não é tão problemático. Se você tivesse, idealmente, teoricamente, uma economia baseada no mercado, em que todas as pessoas tivessem uma quantia de dinheiro suficiente para que elas comprassem os bens que garantem uma boa vida, que garantam o atendimento de suas necessidades, a gente poderia ter um sistema que está atendendo o seu propósito, a sua verdadeira função, que é prover a vida, que é garantir a vida. Ocorre que no nosso modelo não é o que acontece. A gente tem uma concentração do dinheiro que né? No cotidiano, não sei, estou tentando pensar exemplos de distribuição que a gente encontra e
assim, é muito difícil conceber como uma parcela tão pequena da população tem recursos que superam em muito a soma de toda a riqueza, sei lá, da metade mais pobre do mundo. Então são níveis assim de concentração muito agudos e que geram um problema que é talvez mais frequente nas falas dos economistas, que é o problema da pobreza. Então a gente tem um paradoxo, gente, que é o seguinte paradoxo. A pobreza, em termos absolutos, vamos colocar assim, o problema da pobreza material, ele ainda existe simplesmente porque nós não conseguimos resolver o problema da desigualdade. Se a gente conseguisse criar arquitetura para resolver o problema da desigualdade, esse problema milenar da pobreza, o que era o problema da pobreza? Era conseguir caçar, buscar água, sobrevivência, em termos assim, né, de luta contra a natureza, a gente já teria resolvido isso. É assim, eu não consigo imaginar, ainda no século XIX, os pensadores, os economistas, no século XVIII e XIX já são de fome, por exemplo, em qualquer sociedade que fosse, devido ao nível da produção, devido ao nível de produtividade que se tinha. E ainda no século XXI, nós vivenciamos o problema da fome de uma forma pulverizada em tudo quanto é lugar. Hoje, aqui no jornal, eu vi uma chamada, não abri essa notícia, mas falando da Suíça, de alimento, obter alimento. Então, assim, a questão da pobreza e da fome, ela está totalmente espalhada, está em todos os poros dessa sociedade, o que é uma maluquice, uma completa maluquice. No século XIX, os economistas já sabiam que esse tipo de problema só existia por um empecilho de ordem política, não é um empecilho de ordem técnica. Né? Os agrônomos que medem a produção de alimentos, que sabem o tanto de alimento que tem e quanto cada pessoa precisa, eles indicam que o problema da fome e da pobreza não é um problema de ordem técnica, ele é um problema de ordem política que envolve aí o formato de organização da nossa economia. Bom, quando você fala que esse problema é um problema de ordem política, de organização da nossa economia, eu acho que nós temos duas coisas aqui. Elas é elementar, né, que é essa coisa de que a pobreza escancara na forma que nós organizamos. Então, ela é a dor de que algo realmente não vai bem a ponto de a gente do mundo, mas exatamente indicador político. Tem muita gente que acredita que não é política, que tem como separar a economia da política. Então, uma coisa interessante da gente tratar aqui também, antes da gente chegar nos nossos minutos finais, seria falar para as pessoas que estão nos assistindo hoje se a política, se a economia é política, se tem como separar economia de política. Boa pergunta. Pergunta sobre a economia e a política. Bem, eu costumo falar isso bastante nas minhas aulas. Aquilo que nós chamamos hoje de ciência econômica, ela se chamava originalmente economia política. A ciência econômica nasceu com o nome economia política. Por quê? Porque havia o consenso de que toda discussão, toda reflexão sobre economia sempre envolvia um componente político. E isso continua sendo verdade até hoje, porque a economia é, como eu falei anteriormente, a organização da sociedade. Falar de organização da sociedade
implica em falar de política. A política é a arte de organizar a sociedade. É o processo pelo qual as pessoas integram comunidades, sociedades, definem regras, definem protocolos de funcionamento para a convivência social. E a política é isso. Portanto, a economia necessariamente envolve a política. Não existe nenhuma solução para a economia que não conte com a contribuição da política. Por isso, se nós estamos aqui preocupados em pensar uma outra economia, nós também precisamos estar preocupados em elaborar uma nova política. Nós precisamos nos apropriar da política. Isso é uma pergunta importante por conta de diversos movimentos de negação, né, o negacionismo. A gente vive tempos não só de negacionismo da ciência, mas também de negacionismo da política. Esse é um conceito, né, uma ideia que se difunde com muita velocidade, que a política é tudo a coisa suja e que ninguém não quero ter nada a ver com isso, então não vou mexer com isso. Ou quando vai mexer, e é o que acontece, quando vai mexer acaba fazendo sujeira. Né? Que assim, é um pouco a minha análise sobre o processo recente no Brasil. Muita gente querendo fazer uma solução para a política, só que não sabe. E aí acaba entrando numa canoa furada, que é o que a gente está vendo agora, e assim, muita gente está vendo. Eu, particularmente, já vi essa canoa furada lá atrás, né? Muitos viam essa canoa furada lá de trás. Mas a política é um processo também de aprendizado e a gente tem que aprender. Eu também não fico assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? A culpa não é minha. Eu lembro de uma camiseta que fala, a culpa não é minha, eu votei no fulano de tal, né? Não no fulano que tinha vencido. A culpa é minha também, sim. Assim, não tem como se eximir. Nós estamos todos nessa mesma canoa. E se a canoa está furada, eu vou naufragar junto. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade. Eu também tenho culpa, sim. Então, Então, a gente está num processo interessante. essencialmente, Né? pensar outras formas de organizar a economia passa também por pensar outras formas de se organizar politicamente como sociedade, né, Tiago? Uma outra questão que eu acho que seria importante a gente falar aqui é que a gente tem visto nos últimos anos a ascensão de uma série de outros. Alguns desses conceitos estão em ascensão, outros estão retornando, que são para responder uma pergunta. Qual é a pergunta? Será que de fato existem outras formas de organizar a economia que não seja essa? Essa não está dando certo? Essa não já deu certo? Não já está estabelecida? Bom, eu acho que uma das questões que a gente precisa tratar para responder essa pergunta é esses conceitos que estão em ascensão e o retorno de alguns conceitos. Por exemplo, nós temos a economia circular, nós temos a economia colaborativa, nós temos a economia solidária, nós temos a economia criativa. Então, nós temos uma série de outros arranjos econômicos que têm alguns surgidos e outros ressurgidos nos últimos anos. Uns com tons, mudam a diferença de tons e abordagens, mas eu acho que esses novos conceitos são um grande apelo dos mais diversos segmentos econômicos e dos mais diversos segmentos da sociedade para demonstrar, olha, nós queremos nos organizar e nós acreditamos que é possível se organizar economicamente em uma outra economia que não é essa economia padrão. O que tu acha? Tu acha que esses conceitos em ascensão, retorno de algumas discussões como essa, até mesmo a economia de Francisco que tem surgido, a gente vai falar aqui nos minutos finais sobre isso, um apelo geral, global, para dizer assim, olha, nós precisamos de outras formas de organizar a economia, ou será que é apenas a reinvenção do sistema econômico que já está colocado? Então, essa pergunta é um pouco difícil.
Eu tendo a ver primeiro com entusiasmo esses vários conceitos de economias alternativas. Então, começando, por exemplo, na questão do meio ambiente. Economia sustentável, economia verde, economia ambiental, são todas expressões que significam uma única coisa. A economia que está aí está destruindo o meio ambiente. Outro conceito, a economia solidária, uma proposta de uma economia diferente, que promova a integração e a solidariedade entre as pessoas. O que significa esse conceito? Significa que a economia atual, padrão que existe, não promove a solidariedade. E assim por diante. Então, são vários conceitos de economia que expressam uma insatisfação com o modelo que está posto. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente tem que receber com entusiasmo essas propostas. Só que, no segundo momento, a gente também tem que ter um pouco de maturidade e reflexão crítica para perceber que todas as propostas precisam ter uma certa unidade. Não há como você ter um grupo propondo uma economia para salvar a natureza sem se comunicar com o grupo que propõe uma economia que promova a igualdade socioeconômica dos membros da sociedade. Então, um que promova a defesa do meio ambiente e o outro que promova só a justiça social. Essas coisas precisam ser integradas. E esse processo de integração dessas diversas correntes exige uma profundidade teórica, exige mobilização e organização política, exige uma postura de agregação e não de divisão, que é muito comum a gente encontrar no sentido, esse pessoal só quer uma economia para salvar a natureza. Então, eu não vou conversar com eles porque, para mim, o importante é gerar uma economia de justiça social. E natureza é um outro tipo de problema. A gente tem que criar essa integração, criar essa unidade, porque senão a gente vai estar com uma dispersão muito grande e mudar, na realidade, o modelo econômico. Uhum. Veja só, Thiago, ah, eu comecei pedindo para a gente falar um pouco sobre o que é economia, porque para a grande maioria das pessoas, as grandezas da economia, inclusive não só das pessoas comuns, mas das pessoas que fazem a ciência econômica, dos operadores da ciência econômica, as grandezas da economia estão postas. É o dinheiro, é a taxa de crescimento, é a inflação, são essas coisas. Né? Você mencionou aí na sua resposta sobre essas novas propostas de economia, como, por exemplo, a economia solidária, como parte de uma nova forma de organizar a sociedade, outras grandezas. Então, por exemplo, essa discussão sobre a economia solidária ou sobre a economia sustentável, essas coisas todas trazem para dentro do debate econômico grandezas não necessariamente monetárias. Como é que a gente relaciona isso na economia? Por exemplo, a solidariedade é uma eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu estou te provocando nessa resposta. A solidariedade ela pode ser uma grandeza econômica, a natureza pode ser levada em consideração como econômica. Como, Tiago? E por quê? Bom, essa questão da grandeza eu me lembrei de uma reflexão que tem ganhado muitos adeptos entre os economistas. Acho que todo mundo aí já ouviu falar do PIB, Produto Interno Bruto. Esse PIB é um medidor da grandeza do que foi produzido pela economia em determinado período. Ele mostra, então, o volume, o tamanho dessa produção. E esse PIB é medido sempre em dinheiro, em termos monetários. E muitos economistas têm proposto um indicador alternativo chamado FIB, FIB.
F para felicidade. Felicidade interna bruta. Quer dizer, eles estão propondo um indicador alternativo para mensurar o que realmente interessa, o que realmente importa. Porque não adianta você ter uma produção gigantesca se você tem um sofrimento também gigantesco. E esse é um dos paradoxos que nós temos, né? Não vai nem na questão aí da desigualdade em termos materiais. Então, eu acho que a gente tem que incorporar esses outros tipos de grandeza, que são grandezas, como é que eu vou dizer, mais conectadas, na verdade, com a essência da vida. Porque se você for refletir, pegando aí agora a questão da economia de Francisco, e aí eu tenho aprendido bastante com você, Marquinhos. Se for pegar esse conceito da economia de Francisco, você vai perceber que a vida, assim, o que a vida necessita para estar garantida é muito pouco. Pão, água, abrigo, o que mais? Não tem muito além disso. São coisas muito básicas. São coisas muito básicas que garantem a dimensão material da vida. E as outras coisas de ordem espiritual, de ordem cultural, de ordem emocional, esse sistema que nós temos não produz absolutamente nada disso. Esse sistema ele só produz a dimensão material, a dimensão materialista. Daí vem esse paradoxo do tal de FIB, felicidade interna bruta. Por quê? Porque você tem sociedades com um volume de riqueza tão gigantesco e você tem pessoas mesmo que têm um volume de riqueza material tão gigantesco, mas que estão todas adoecidas do ponto de vista espiritual, mental, emocional. Por quê? Porque essa economia só produz, ela só vai para essa dimensão material. Só que, como lembrando a economia de Francisco, a dimensão material não precisa de muito para ser atendida. Então, assim, a gente tem que realmente revolucionar o nosso sistema econômico, colocar ele para produzir o que nós realmente precisamos. Nós precisamos de mais solidariedade, precisamos de mais empatia, precisamos cuidar mais do emocional, do espiritual, esse tipo de coisa que a gente precisa. A dimensão material, ela tem um limite. Né? Depois de certo ponto, tanto faz como tanto fez. Bens de luxo, 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 como se isso fosse resolver o dilema da vida. Não resolve. Depois que você atendeu as necessidades fundamentais de ordem material, você tem que subir para atender essas outras necessidades mais elevadas. A economia que nós temos não faz isso. Ela é realmente deficitária nesse ponto. E os economistas nem conseguem perceber. Por quê? Porque na hora de medir o que a economia produz, eles medem tudo no dinheiro. Mas para que está servindo esse dinheiro? Esse dinheiro está servindo para fazer mais dinheiro. Mas tá, e depois que você tiver muito dinheiro, o que, que vai ser feito? Não, aí a gente vai pegar tudo esse bolão e vai fazer um bolo maior. Para quê? E infinitamente. Um processo infinito, uma lógica totalmente fora do controle. E esse é o paradoxo da economia que se tem. Esse movimento, que eu descrevi aqui rapidamente, é um movimento do que se chama capital. O capital é um processo de descontrole econômico. O capital é o processo pelo qual a sociedade perdeu o controle de sua própria organização sobre como sobreviver ao longo do tempo. Ela não organiza mais como que vai ser feita a caça, como que vai pescar, como que vai construir abrigo, enfim, como que vai atender as necessidades das pessoas, O, de o, todas as ordens, tanto material quanto as... o Cristiano está trazendo aqui, Thiago, uma pergunta Ah, para nós, que é como é que se daria o meio de produção, como é que se daria a produção em escala nesse processo de uma nova economia que levasse em consideração uma produção que respeitasse a natureza, que respeitasse
mais a esfera das necessidades do que a esfera dos produtos, da produção de bens mais supérfluos, entre outras coisas. Como nós nos relacionaríamos com uma economia dessa natureza, em escala, produzindo o que nós precisamos e mantendo também algumas questões. Deixa eu só trazer uma questão antes de você responder, Tiago. Quero agradecer a todo mundo que está participando, agradecer o amigo Thales de Castro, que chegou aí agora há pouco na live, agradecer a participação de todo mundo. Talvez em alguns minutos, gente, o Instagram, que ele só limita a 1 hora, ele pode derrubar a live. Aí, como a gente teve um problema de instabilidade na conexão, eu quero te convidar, depois que entrar, a gente recomeçar de novo a live, fazer mais uns minutos, a gente só fechar essa discussão, que está sendo muito importante, está sendo muito interessante aqui para todo mundo. Agora você responde, Thiago. Bom, aqui está cortando bastante, mas se eu entendi a pergunta, é sobre como seria um novo arranjo, né, da organização da economia. É uma pergunta aí que começa uma reflexão que todo mundo tem que participar. Ninguém tem uma receita pronta sobre o que poderia ser colocado no lugar do atual sistema que nós temos. O que nós sabemos, o que é consensual, é que esse sistema não está atendendo às nossas necessidades. Aquilo que eu falei, uma dimensão espiritual, uma dimensão emocional, uma dimensão material também para boa parte da população do mundo, falando de novo na questão da desigualdade, nem a dimensão material está sendo atendida. Quer dizer, a forma concreta de como vai ser o novo arranjo, ninguém sabe dizer exatamente qual é. O que todo mundo pode falar é que, nesse novo arranjo, o ponto de partida da organização são as necessidades de cada um. A necessidade que cada pessoa tem que precisa ser atendida. Não sei. Aí a gente começa aqui a ter ideias, pegando essa questão tecnológica que tem avançado de uma forma extraordinária. Não seria muito complicado, como já foi complicado ao longo de todo o século XX, não seria muito complicado que cada pessoa abrisse o seu celular, entrasse na internet, como todo mundo já faz, e escrevesse ali as suas necessidades para essa semana. Eu preciso de uma escova de dente, eu preciso de um saco de arroz, eu preciso de uma lata de milho, eu preciso de um calçado, eu preciso de uma calça nova. Anota ali todos os itens que você está necessitando naquele momento. E isso. Pessoal, estamos voltando aí, só para a gente encaminhar para os instantes finais da nossa reflexão sobre outras economias possíveis. A gente teve um pequeno probleminha de conexão na outra live, mas nós estamos voltando aqui apenas para finalizar as reflexões e, como vocês estão vendo, esse é um tema que exige muito, né? Como o Thiago estava dizendo, não há um modelo pronto, nós vamos ter, o que há é o consenso de que nós precisamos de uma mudança. Então, de repente, nós vamos nos colocar, se vocês gostarem, é claro, se vocês quiserem, nos colocar à disposição para seguirmos aí uma série de discussões nessa direção, de refletir quais são as outras economias possíveis, né? Bom, o professor Thiago já voltou. Eu estou compartilhando aqui, Thiago, com a turma, dizendo que, como era esperado, né, 1 hora lá o Instagram ia derrubar, mas dizendo assim que essa é a gente está vendo aqui ao longo que nós estamos avançando na discussão,
de que o tema é extenso, de que nós não temos no curto prazo e nem no longo prazo uma ideia de que outros arranjos podem substituir o arranjo econômico hegemônico que existe hoje, mas que, até para dizer para quem está nos assistindo, quem ficou conosco até agora, tem algumas pessoas que estão desde o começo conosco, interagindo, inclusive, sobre a gente continuar produzindo alguns vídeos sobre essa temática, né? Sobre outras economias possíveis, uma vez que, como a gente vinha apontando, há um consenso de que rever esse arranjo econômico é necessário. O que eu disse aquela hora, que a conexão estava muito instável, é que conviver com o paradigma da fome, onde milhões de pessoas passam fome em todo o mundo, é a denúncia mais grave que nós podemos ter de que o sistema econômico em que nós estamos inseridos hoje precisa de uma mudança drástica, né? O Tiago mencionou agora há pouco essa questão do capital pelo capital, né? De acumular por acumular e de consumir bens apenas pela compulsão de consumir. Eu queria deixar para todos vocês que estão nos acompanhando uma indicação de leitura sobre isso, sobre rever esse processo, que é um livro do professor Ladislau Dalbor, que fala sobre a era do capital improdutivo, onde ele aponta para essa reflexão de que, olha, o mundo produziu tanto dinheiro, tanto recurso monetário nas mãos de tão poucas pessoas, e que eles estão sem saber o que fazer, sem estar realmente produzindo, gerando emprego, renda para as pessoas, especialmente, que nós precisamos fazer uma pausa e refletir sobre o que é esse momento. E ele define esse momento, nesse livro maravilhoso que ele escreveu lá, como a era do capital improdutivo, onde a riqueza não é distribuída, ela é concentrada. E a riqueza não gera riqueza para todos, ela é uma riqueza simplesmente para ir aumentando números nas mãos de poucas pessoas. O livro é esse aqui, pessoal. Ó. A Era do Capital Improdutivo, do professor Ladislau Dalbor. Tem disponível na internet. No site dele é gratuito. Se você acessar lá, você pode acessar. Esse é um livro que pode te ajudar bastante nessa reflexão que nós estamos fazendo sobre outras economias possíveis. Tem uma pergunta aqui bastante específica, Tiago, da Juliana, que está nos acompanhando, Juliana Zopelari, lá de Bebedouro, que ela diz o seguinte: eu gostaria de saber qual é a possibilidade de o governo brasileiro criar formas de arrecadar impostos deixa eu ver aqui, para cobrir os gastos desse ano com a pandemia. Ou seja, se a possibilidade do governo aumentar os impostos para cobrir o rombo que vai ser gerado na economia. Olha, quando a gente fala de criar impostos, a gente precisa sempre lembrar, de novo, da estrutura de distribuição dessa carga. Nós temos uma estrutura que não explora o potencial de arrecadação que o Estado tem. Como a gente está destacando aqui, como todas as estatísticas mostram, o Brasil é uma economia rica. O Brasil é um país rico. Só que a desigualdade do país faz com que o poder de contribuição para o serviço público, para custear o serviço público, ele é muito concentrado. Então, como que é possível cobrir gastos, por exemplo, que nós vamos ter agora com a situação de emergência que precisa atender toda a população para se proteger, para assegurar a saúde de toda a população? Nós temos que viabilizar com que quem pode contribuir mais vai ser taxado mais do que quem pode menos. Quer dizer, nós precisamos viabilizar uma estrutura de arrecadação de impostos condizente com a capacidade de contribuição dos cidadãos. Os cidadãos não têm capacidade de contribuição igual, não. Como a gente falou, tem pessoas que têm
é, muitos ativos, como os economistas chamam, eles têm muitos recursos, eles têm muitas propriedades, eles empregam muitas pessoas e esses indivíduos têm uma capacidade de contribuição muito maior do que a grande parcela da população, que simplesmente é, que, que luta, na verdade, para criar as condições da própria sobrevivência. Então, quando a gente fala de criar imposto, na verdade, a gente tem que falar de reformular a estrutura da carga tributária e taxar mais quem pode pagar mais e taxar menos quem pode pagar menos. E não taxar absolutamente nada, que não tem absolutamente como contribuir com nada. E criar impostos, a gente tem que falar em vamos criar um imposto negativo e ver quem se enquadra no imposto negativo. E o imposto negativo? O imposto negativo é o cidadão que ele não arca com nenhuma carga para levar recursos ao Estado. Ele recebe como transferência recursos do Estado de forma direta. Todos vocês estão acompanhando aí o auxílio emergencial, que foi uma coisa absolutamente necessária e às pressas, tendo que ser aprovado, e praticamente metade da população do país desesperada para se inscrever e pegar esses R$ 600, mostrando que, assim, é, é, assim, é assustador como a desigualdade é cavalar no nosso país. São pessoas que não têm como contribuir, não têm imposto, então não vai falar de imposto, imposto de renda é negativo. E a partir daí vão começar a falar da renda básica cidadã, para todo mundo poder ter, como a gente falou lá atrás, um recurso monetário suficiente para atender suas necessidades mais elementares. Então a conversa sobre imposto tem que ser nessa direção. Não é no sentido vamos criar novos impostos, vamos criar novas formas de arrecadação. Na verdade vamos criar uma estrutura de arrecadação que seja justa. O que significa isso? Nós precisamos tributar de acordo com a capacidade de contribuição de cada um. É, é isso aí. Eu acho pouco provável que, em meio à pandemia, não só apenas pelo aspecto da saúde, mas também pelo aspecto econômico, que o governo brasileiro atualmente vai trabalhar com aumento, né, da arrecadação tributária, né, aumento de imposto, porque é impopular, por conta de uma série de coisas em meio a esse furacão. Né? Mas também porque, de fato, a grande maioria da população brasileira, que é feita de miseráveis, pobres e classe média, está sem condição de pagar novos impostos. Que essa conversa que a gente está tendo sobre uma nova economia possível, outras economias possíveis, passa até mesmo pela compreensão de que, em um novo arranjo econômico, nós precisamos de um rearranjo, para não chamar de reforma, um rearranjo tributário nesse processo, né? Que tribute Tem de uma, tem maneira uma, mais. tem uma coisa interessante aí, Marquinhos, na questão aí da tributação, que tem que ser uma tributação justa, mas tem um outro aspecto aí que eu esqueci de mencionar que é importante, embora ele seja um pouco complicado do ponto de vista teórico. Na verdade, a tributação não existe para viabilizar financeiramente o Estado. O Estado não depende dessa arrecadação para conseguir se financiar. Se o Estado tem condição de estatizar setores importantes da economia e ordenar, a partir daí, que se trabalhe e se produza certas riquezas, não há necessidade nenhuma de tributação. A ideia de que as pessoas financiam o Estado contribuindo com seus impostos não é verdadeira. O processo de financiamento é, é um pouco mais complicado do que isso. Né? O próprio Estado tem condições, desde que ele tenha setores estratégicos relevantes de produção de riqueza, ele tem condição
de se autossustentar sem buscar tributação no setor privado, sem buscar esse recurso do setor privado. Mas isso é uma discussão um pouco complicada, que já vai envolver aí a dinâmica do setor público e privado, mas só para lembrar que é, a ideia de que o Estado depende dessa arrecadação de impostos é também um recurso que eles utilizam para afastar a classe média do ponto de vista da população trabalhadora. É isso que eu queria colocar. Né? Porque a questão do imposto é muito sensível para quem está no extrato médio, que é como eu falei, não são aquelas pessoas, metade da população que precisa do auxílio emergencial, mas essa turma também não é o 1% que controla as riquezas do país. É uma turma do meio, que é relevante do ponto de vista numérico, ele é grande. E essa turma aí, essa turma sofre. É o pequeno empresário que está falando agora, e não são poucos. É o trabalhador assalariado que está correndo o risco de ser demitido agora. Né? O posto de trabalho dele está sob risco. É uma composição muito grande da população que se vê sobrecarregada com impostos corretamente, né? Só que e acredita que é ela que sustenta toda essa estrutura, né? E no fim das contas é ela mesma, coitada da classe média. Depois a gente pode fazer eu sempre sou muito simpático ao dilema aí, às complexidades da classe média. Enfim, como ser classe média num país tão desigual como o nosso? É É uma verdade. maluquice, porque você tem embaixo uma horda é, da população totalmente excluída e marginalizada na pobreza. E em cima você tem também opressão para cima de você que está no meio, seja você um pequeno empresário oprimido pela concorrência, seja você um assalariado com uma posição, que você tem uma estrutura hierárquica onde você é oprimido, seja você um autônomo, seja o que for, você está nesse meio, você está sendo constantemente pressionado de baixo para cima e de cima para baixo, está sendo espremido. Então eu sempre sou muito simpático a essa situação de quem está no meio, porque se a gente não trabalha esse sujeito que está no meio sendo espremido de cima para baixo, de baixo para cima, esse sujeito passa a integrar as fileiras do que se chama fascismo. Pois é um outro assunto, outro tema, outro conceito político difícil que a gente precisa compreender. Você sabe, Tiago, uma das questões é isso, a confusão de informações relacionadas a isso é tão grande que nós temos, quando a gente fala, por exemplo, nós não vamos problematizar isso aqui hoje, mas é só para citar. Quando a gente fala, por exemplo, sobre uma tributação sobre pessoas que têm grande patrimônio, né, essas coisas todas, grande patrimônio mesmo, patrimônio enorme, colossal, que a gente aprendeu a convencionar isso na palavra fortuna. Tem muita gente da classe média, que tem uma boa casa aí de 1 milhão, uma casa de 2 milhões, uma casa de 700 mil reais, tem um Ford Fusion, que é um bom carro, um carro bem confortável, um carro considerado um carro acima da média para os padrões brasileiros. Ele acha que quando a gente, na consciência desses indivíduos, acha que quando a gente está falando de tributar fortunas, por exemplo, a gente está falando, ele está nesse contexto. Então, as grandezas estão tão invertidas que as pessoas não conseguem compreender essa classe média que nós estamos nos referindo, não consegue compreender que não se trata desse indivíduo. Se ele tiver que estar mais próximo de alguém, ele está muito mais próximo dos indivíduos que estão abaixo dele do que os que estão acima de maneira propriamente dita. E aí, Tiago, eu queria trazer um elemento lá do começo da live, porque como a gente estava com uma instabilidade muito alta naquela hora, que é sobre essa coisa, dessa confusão de conceitos que a grande maioria das pessoas tem sobre a economia, que é o seguinte, a que você atribui essa ideia de que essa confusão entre inflação, PIB, dinheiro, de que isso é economia em detrimento de outras questões, de outra grandeza da economia. E aí eu queria citar dois pensadores econômicos, um amigo que participou conosco aqui mais cedo, não sei se ele ainda está conosco aí,
o Márcio Gasperini, lá de Santa Catarina, Florianópolis, citou o Adam Smith aí nos comentários, e nós citamos aqui algumas vezes o Adam Smith. Ele traz a ideia da busca pelo bem-estar, né? De que as pessoas se movem em torno dessa busca pelo bem-estar. E há um outro pensador da economia, muito mais operador da economia do que pensador da economia. Nós já nos debruçamos sobre essa leitura há algum tempo, que é o Robert Owen, que disse, ele traz para a grandeza econômica a questão da felicidade. Então, Adam Smith traz como razão para a vida o bem-estar. E o Robert Owen traz a questão da felicidade, que a felicidade ela é perseguida por todos os indivíduos, mas ela só pode ser vivida de maneira coletiva. Eu queria trazer esses dois elementos como elementos que compõem o processo da economia e trazer uma provocação para ti, que é a seguinte: de como nós confundimos, por exemplo, a felicidade que o Robert Owen fala e o bem-estar trazido pelo Adam Smith por grandezas especificamente monetárias ou reduzidas a índices. E aí eu cito uma. Outro tempo atrás estava uma festa no Facebook e as pessoas dizendo, olha, o PIB brasileiro ficou equivalente ao PIB da Inglaterra. Só que isso não se traduz na economia real, que é a economia da vida das pessoas. Temos 33 milhões de brasileiros que não têm água encanada, que não têm como lidar com a questão da higiene agora, nesse tempo de crise sanitária, para se prevenir do coronavírus, e a gente celebrar o PIB como o PIB da Inglaterra. Então, isso, e muitas pessoas que não têm noção do que é o PIB, não têm noção da qualidade de vida da Inglaterra, celebrando isso. E eu só consigo ver isso como uma grande confusão de conceitos. Então, reduzindo aqui, a minha pergunta para ti, a minha provocação para ti nesse sentido é: a que você atribui essa confusão de conceitos, essa celebração de conceitos equivocados, reduzidos a questões especificamente monetárias na economia? Olha, Marquinhos, essa confusão, essa mistura, né, essa confusão, eu atribuo ela à própria dinâmica desse sistema econômico que se assenta numa coisa chamada alienação. Essa coisa chamada alienação é um processo, como eu falei lá atrás, é uma coisa que culmina no descontrole do processo econômico. Quer dizer, ele culmina na nossa falta de controle, de comando sobre a economia, de modo que a economia passa a nos comandar. A gente tem que refletir um pouco o seguinte: se você considerar que as pessoas nascem, são ali inseridas num ambiente para poder passar pela infância, passar pela infância, se preparar na juventude para poder exercer uma profissão, para se inserir na sociedade como um membro produtivo, para contribuir com o seu trabalho. Essa pessoa, desde o começo, ela foi preparada para ser uma engrenagem dentro de uma máquina extremamente complexa, muito grande. A nossa sociedade não é um grupinho pequeno qualquer. Nós temos milhões, nós temos bilhões de pessoas inseridas dentro de uma mesma arquitetura econômica mundial, e as pessoas são preparadas para entrar nesse sistema com uma pecinha minúscula, uma engrenagem. E às vezes não. Em muitas das vezes, as pessoas são preparadas para entrar com uma pecinha nessa engrenagem complexa, e no fim das contas, elas acabam até sendo colocadas de lado, porque essa pecinha é saliente, é a mais. Nem precisa. O sistema nem necessita de algumas engrenagenzinhas, de algumas pessoas que ficam à margem do sistema. Então, acontece essa confusão que você falou. Eu lembro aqui de um cartoon, eu não lembro, acho que é do J. Camilo, se não me engano, o nome desse cartunista, que eu
gosto de acompanhar. Ele tem um cartoon que é assim, são moradores de rua, né? Ele costuma desenhar essa cena, uma cena da violência urbana, né? Da desigualdade, são moradores de rua que vivem debaixo da ponte e eles usam jornais para se cobrir, né? Como cobertor. E aí eles pegam aqueles jornais e acompanham o noticiário. Aí um comenta com o outro, né? Um morador comenta com o outro, um morador de rua comenta com o outro. Olha aqui, né? O PIB do Brasil é um dos maiores do mundo. Ou, olha aqui essa notícia, a bolsa subiu. Que bom, vamos comemorar. Aí pega ali uma latinha velha para fazer uma janta ali numa fogueira que eles fazem ali. Assim, como você falou, uma comemoração de que a bolsa subiu num, e, e não se percebe o entorno da pobreza em que se vive, as pessoas comemorando, a bolsa subiu, a bolsa subiu. O sujeito não é proprietário de nenhuma ação, não é proprietário de nada. O sujeito totalmente fora do sistema, excluído, comemorando. Assim, é uma maluquice, porque é uma confusão, e essa confusão é replicada pelos meios de comunicação. A maneira como o meio de comunicação coloca, quando o PIB cresce, é sempre muito é, positivo. Até porque, quando isso acontece, há, há uma atenuação do conflito social que existe no país. Quando a economia não cresce, a desigualdade fica mais evidente, a pobreza fica mais evidente. Esses problemas que são permanentes, não se resolvem só com o crescimento, eles aparecem como um tapa na cara. Então eles querem sempre atenuar esse tipo de percepção. Eu acho que assim essa confusão, Marquinhos, ela não é por causa de um ou outro autor, não. Eu não acho que essa confusão entre o dinheiro e valores verdadeiros de promoção da boa vida são culpa de autores economistas do passado ou do presente. Esse tipo de confusão é uma confusão que deriva da própria dinâmica do cotidiano do sistema em que a gente vive, que deriva, como eu falei antes, de uma coisa chamada alienação. Essa coisa de alienação, ela é como se fosse assim, a raiz da qual brota toda a forma de organização econômica que a gente tem hoje, que cria paradoxos absurdos, como um nível de domínio da ciência extraordinário, como nunca aconteceu na humanidade, ao mesmo tempo em que você não consegue resolver o problema da fome. É uma maluquice total. É uma sociedade em que você tem o domínio da edição genética, você consegue abrir o gene, né? Para quem não lembra, na biologia, o gene é a singularidade da organização de qualquer forma de vida. Nós vivemos uma era em que a gente consegue editar o gene, mas não consegue resolver o problema da fome. É, e aí eu sempre lembro de uma lição que eu tive, acho que eu já comentei isso algumas vezes, uma lição, uma aula de química que eu tive no ensino médio. O professor de química falava assim para a turma: vai chegar um ponto em que nós vamos dominar tanto o processo de transformação da matéria que a gente vai resolver o problema da fome da seguinte maneira: o sujeito está com fome, ele pega a sandália dele, o chinelo dele, coloca numa máquina e essa máquina ela desmonta as moléculas e as partículas, os átomos dessa sandália e reorganiza essas partículas num bife, né, suculento que vai saciar a fome desse cidadão. E eu ouvia ele falar isso nas aulas de química e pensava: será possível? Será que vai ser necessário ter um domínio tão avassalador sobre a natureza para resolver essa questão da fome, que é um problema que eu estava vendo, um problema de ordem social, e não técnico nesse sentido? Então são esses paradoxos que a gente tem. Né? É uma confusão que brota do próprio sistema, Marquinhos. Não é a culpa de um ou outro autor. Muitos autores, aliás, estão também confusos. Eles confundem isso. O Adam Smith é um cara que, aliás, é importante lembrar isso. Para o Adam Smith, os indivíduos não se movem para buscar um bem-estar de ordem material. Os indivíduos também não se movem exatamente
movidos por alto interesse material. Os indivíduos se movem por alto interesse, vamos dizer, cultural ou até social. Porque para Adam Smith, o que move o indivíduo, o que está naquela ganância do indivíduo, é a vontade dele ser reconhecido pela sociedade. Isso é bastante interessante, é muito além do que a gente costuma falar de Adam Smith, né? E conecta com Robert Owen, que você comentou, um outro autor que está repensando, né, outras formas de economia e muito mais do que repensar. O Robert Owen é um autor fundamental porque ele não era um cara muito de ficar pensando. Ele ia lá e fazia na prática. Ele era um industrial, ele tinha fábricas e ele usava as fábricas dele como experimentos de, de organização econômica. Então, esse Robert Owen aí, como industrial, ele foi um dos pioneiros na implementação de escolas nas fábricas, para os operários terem uma instrução melhor, para poderem não só produzir mais, mas também para moldarem e participarem no processo de organização da produção. É trivial. Né? Lá na época da Revolução Industrial, a gente tinha essa nomenclatura ainda, operário, porque o cara era invocado apenas para operar. Ele nunca era chamado para participar, para dar uma opinião, para analisar. Hoje em dia, todo mundo dá opinião, né? Tá todo mundo fazendo live hoje. Eu agradeço todo mundo por estar participando, porque nós estamos competindo aí com Lula, a live do Lula, a live do Bruno e Marrone. Todo mundo faz live, todo mundo é convocado hoje para opinar. E isso é bom, para analisar, para refletir. Isso é excelente. Só que isso só é possível se houver instrução, se houver educação. É o que é outro tema que a gente sempre aborda. Robert Schuman era um cara que sabia disso. Não adianta você chamar o sujeito para dar uma opinião se ele não sabe nada. Tem que saber. E para saber, tem que estudar. Para estudar, tem que ter o espaço de reflexão. Tem que ter um ambiente de convivência, de questionamento. E no sentido de positividade, de acreditar que é possível mudar para o caminho que a gente quer. Eu acho que são essas coisas aí que, que valem a pena de pegar desse autor, o Robert Owen. Mas assim, Marquinhos, essa confusão ela brota da própria dinâmica do sistema, ela não é inventada por um alguém. Essa mistura, a alienação, ela não foi assim, eu vou aqui inventar uma coisa para dominar as outras pessoas, e aí eu vou ficar por cima na sociedade sendo o dominador. Não, não é uma coisa que é deliberadamente inventada por alguém, isso é um processo de invenção coletiva que é apropriado sim por determinados grupos, que replicam esse formato e que acabam tendo um domínio na arquitetura da sociedade que é totalmente desproporcional. Qual que é a saída para isso? A saída para isso é a gente buscar informação. Nós temos que estudar. E não só estudar, a gente tem que se organizar, tem que estudar de forma coletiva. Então, eu tenho muita esperança de que nós É assim, conseguiremos. parte da minha angústia nesse processo é porque não é nem para dizer que há uma confusão teórica, né, planejada, mas é porque nós estamos perdidos, né, nesse processo. Só dizer como nós perdemos a nossa humanidade, gente, nesse processo. Fomos inseridos num turbilhão de vida, onde a gente busca a vida não pelo bem-estar pessoal, nem das pessoas que a gente ama, e nem
em busca da felicidade, a gente nem sabe direito o que é isso. Então, onde a gente vai perseguindo mês a mês uma determinada quantia de dinheiro, para mês a mês a gente pagar uma determinada quantidade de boletos. E aí a gente se sente ativo economicamente. A minha angústia nesse processo é de como nós nos perdemos no meio disso, quando nós tivemos bons e passado, para citar dois apenas do campo da economia, de outros campos que dão sentido, falam sobre esse sentido. Então, quando eu compartilho isso, é mais no sentimento da angústia, de ver como nós temos perdido a nossa positivas nesse tempo que nós estamos vivendo, de distanciamento social, de afastamento, quase que compulsório, em alguns casos compulsório mesmo, das nossas atividades, das nossas rotinas, é a oportunidade de nós refletirmos sobre a nossa humanidade, né? Refletirmos sobre quais são as questões que têm dado significado à nossa vida, à nossa existência. E eu queria dizer para você que está nos assistindo, que é um guerreiro aí que está conosco há muito tempo, que a economia ela não é só medida, não é só feita pela propriedade, pelo acúmulo, pela mensuração de recursos monetários. Então, esse bate-papo aqui hoje à noite, quando a gente começa a falar sobre outras economias possíveis, é para te dizer que as sentenças da economia, numa tradução literal, significa administração da casa, e nós podemos fazer uma, uma alegoria semântica para dizer administração da vida, isso. Como é que você quer administrar a sua casa, a sua vida, o nosso planeta, essas coisas todas. Então, quando a gente abre um precedente para dizer que existem outras economias possíveis, eu quero te dizer, para você que ficou aqui conosco até essa hora, que eu acredito que existem novas formas de organizar a economia que respeitem a natureza, que seja uma economia de maneira mais sustentável, mas que seja uma economia que não só traga comida e dinheiro, lar e bens para os nossos bolsos, mas traga de fato satisfação, felicidade, bem-estar, onde nós conseguimos trazer essas pessoas para dentro desse ambiente. Então, nós já estamos aqui caminhando para o encerramento. Eu queria, às vezes, numa próxima oportunidade, nós podemos aprofundar mais nisso, Thiago. Mas eu queria dizer para você que está aí conosco até agora que a solidariedade, ela não é solidariedade, não é caridade, solidariedade não é ação social, não é beneficência, não é benevolência, não é generosidade. A solidariedade se relaciona com todas essas coisas, mas ela não é nada disso. A solidariedade é uma coisa mais profunda, mais sólida, como a palavra mesmo diz, e ela é e pode ser uma grandeza econômica não mensurável objetivamente, pelo menos até aqui, mas que pode nos orientar na reorganização da nossa sociedade. A economia é uma forma de organizar, de nos organizarmos em sociedade. E a solidariedade, não como essa convenção social superficial, mas como algo mais profundo, como algo que resgata a nossa humanidade, de olhar para o outro e se reconhecer um semelhante, precisa ser apoiado, estimulado, ela pode ser um guia para uma nova economia, que, como o Tiago disse, nós não sabemos qual será essa nova economia, mas para uma nova forma de nós nos organizarmos a nossa economia e de nos organizarmos em sociedade. Então, Tiago, quando eu falo dessa coisa do bem-estar do Adam Smith e trago essa questão do Robert Owen, da felicidade, é mais para tentar trazer um pouco de luz para o debate, para ajudar para as pessoas que nos acompanham, tanto para os que são do meio da economia, operadores da economia, seja na ciência, seja na atuação como profissionais da economia, tanto para as pessoas que são leigas na economia, sobre os assuntos econômicos, sobre a teoria econômica propriamente dita, para que elas possam
olhar para a economia e dizer, olha, a economia não é só o quanto de dinheiro você consegue colocar no bolso, nem o quanto você consegue poupar, nem tampouco o quanto você consegue comprar. Isso são aspectos da economia. Mas a economia e as outras economias possíveis, elas levam em consideração aspectos mais subjetivos, né, que eu acho que todos nós deveríamos levar em consideração. É tanto assim que até o Papa está querendo falar de economia, né, Tiago? Por que você acha que o Papa está querendo falar de economia, Tiago? Ah, todo mundo tem que falar de economia. E o Papa fala bem, eu acho, de economia. Mas eu O Papa concordo com está você. reunindo aí. É... Hã? Estou dizendo, o Papa está reunindo aí uma série de intelectuais da economia e de outras áreas do conhecimento no mundo inteiro para falar de economia, né? Eu queria encerrar nossa conversa aqui trazendo esse aspecto, né? A economia é tão multidimensional que até o Papa está reconhecendo a necessidade de nós falarmos sobre economia, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Por que você acha que o Papa está querendo falar de economia? Tá cortando muito aqui, Marquinhos. Como é que é? Por que você acha que o Papa está querendo falar de economia? Eu acho que o Papa está querendo falar de economia para resgatar alguns valores, algumas dimensões que o debate sobre a economia deixou para trás, deixou de lado. Então ele está chamando atenção para resgatar esses princípios, né? E também para fazer essa denúncia que a gente tem feito em relação à dimensão da desigualdade e da desumanidade de um modelo econômico que a gente está vendo que é desumano, como a gente falou no começo. É só no modelo econômico que a gente tem que pode aparecer a dúvida sobre o que seria mais importante, se a vida ou a economia. Que é uma. Sim. Então eu acho que a ideia dele falar de economia é para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A economia tem que servir à vida. Tudo tem que servir à vida. Né? Qual é o valor da vida? Ué, tudo. Simplesmente tudo. Não tem como trocar. Né? É o máximo. É infinito. Tudo. O que você daria pela vida? Tudo. Claro. Então, porque assim, a gente está aí numa dinâmica, está todo mundo vendo os números, né? Números de pessoas infectadas, pessoas internadas, curadas, adoecidas, pessoas que vão a óbito e vão aparecendo números. Esses números vão construindo estatísticas. E a economia, ela lida com estatística. E as pessoas, como a gente estava falando lá, elas são peças dentro de um sistema muito grande, bastante complexo. E aí algumas decisões começam a ser feitas com base nisso, né? A ponto de alguém falar, ó, a vida de uma pessoa idosa já não vale tanto como a vida de uma pessoa mais jovem. Sim, uma comparação desse tipo, que é uma coisa que os economistas fazem. Os economistas fazem relações de equivalência e buscam saber o que vale mais e o que vale menos. Quando a gente transporta isso para essas esferas, essas outras dimensões não materiais, a economia não tem o que falar. Ela simplesmente vai inverter tudo, vai colocar tudo de ponta cabeça. Então a preocupação agora dos economistas é como fazer a economia voltar a funcionar, porque senão as empresas vão falir, vão quebrar. Quer dizer, a preocupação, no final das contas, dentro desse sistema, para quem opera a economia,
ele cuida da saúde de entidades abstratas, como empresas, que não são entidades vivas. A empresa, de novo, é uma organização abstrata composta por pessoas de verdade, de carne e osso. E essas sim carregam vida. E aí a economia chega a esse ponto de. E é como a gente estava falando, é uma confusão tão grande que muitos economistas, infelizmente, por essa falta de formação plural, por essa falta de humanização, acabam fazendo esse tipo de cálculo e, e, e tendo dúvidas sobre se a economia estaria à frente da vida ou não. Assim, é inconcebível. A economia tem que servir a vida, como todo o resto. A vida é sempre em primeiro lugar, é o valor máximo. Não tem esse paradoxo. Né? É um paradoxo que a gente está vendo aí de questão de isolamento ou reabertura da economia. Porque muita gente está preocupada porque vai falir. Ou, não sei, é claro, né? Muita gente vai perder o emprego, aí perdendo emprego não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, não vai ter o que comer. E aí é uma questão da vida. Então existe uma relação que a economia tem que sustentar a vida, ela tem que promover a vida. Qualquer coisa diferente de não promoção da vida é uma economia que está fora do lugar que a gente precisa mudar. Nós já estamos aqui num papo já há quase 2 horas. Eu quero agradecer, Thiago, sua participação conosco aqui. Quero pedir desculpas aí ao pessoal, às nossas internets, tanto a minha quanto a do Thiago, por um bom trecho aí, oscilaram bastante. Mas nós vamos continuar fazendo aí mais algumas lives, vamos voltar com esse tema de outras economias possíveis. Eu quero te convidar a continuar conosco aí nessa reflexão. Se você tiver alguma questão que não foi possível trazer aqui nos comentários, você pode levar lá no meu inbox, no direct lá, tanto eu quanto o Thiago teremos o maior prazer em fazermos um contato com você, respondermos essas questões. Quero agradecer aos colegas que participaram aí, agradecer aos colegas da economia. Muitos colegas estiveram aqui conosco, viu, Thiago? Dedê, muita gente lá do nosso curso lá passaram por aqui. Gente do país inteiro passou por aqui também. São Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Goiás, Tocantins, Santa Catarina. Então, quero mesmo agradecer o carinho de todos, o tempo. Tem gente que está conosco pelas contribuições que vocês fizeram. Teve um colega que eu citei, fiz a recomendação de leitura do professor Ladislau Dalbor sobre a era do capital improdutivo. Teve um colega que trouxe aqui para nós o link, está no link da live aí, então se você estiver interessado nessa leitura, está lá disponibilizado para você o link. Quero convidar vocês a fazer essa reflexão. Quero agradecer a Tatiane, que participou conosco desde o comecinho. Tatiane, agente de proteção da infância e da juventude. Quero agradecer aos amigos aqui de Santarém, no Pará, conectados conosco, viu, Tiago? Tem muita gente aí de muitos lugares Muito bom. vindo, né, e querendo ir junto com a gente essa reflexão. Douglas, que é daqui, mas está lá em Belo Horizonte. Samuel, tem muita gente que passou por aqui. Então foi muito legal, gente, contar com vocês aqui hoje. Ana Clara, o Gustavo está pedindo para deixar a live gravada no Instagram. Vou deixar, viu, Gustavo? Nós estamos preparando um canal no YouTube. Então, a partir da semana que vem, já na próxima live, nós já vamos transmitir aqui no Instagram, juntamente lá no YouTube, até para ficar numa qualidade melhor e também para ficar gravado, para que vocês possam acessar também esse conteúdo. Se vocês quiserem sugerir algum tema para a gente debater, correlacionado a isso ou não, vocês podem mandar para mim no direct aí, ou ir lá no Instagram do Tiago. O Tiago tem um trabalho maravilhoso no Instagram dele, que não é como professor de economia, mas é se expressando a partir de uma arte que ele desenvolve muito bem. Eu quero convidar vocês para passar lá e dar uma olhada naquilo que ele tem feito lá no Instagram dele.
Então, gente, muito obrigadão mesmo, obrigado pelo carinho. Que é lá do Cicobi, tá aqui, ó, arrasaram, peguei um pouquinho. Muito obrigado pela contribuição no assunto. Obrigado você, Mari. E pedir você que gostou, que deixa aí o seu comentário. Não vou dizer para você se inscrever no canal, que ainda não tem o canal, mas vai ter a partir da semana que vem. Mas para você ficar mandando para a gente aí no direct aí suas opiniões, suas críticas também, para a gente saber o que trazer para esses debates. Tiago, vou te dar um minutinho aí para você se Gente, despedir. muito Tá? obrigado aí pela participação. Eu fico muito contente de ter vocês aqui me ouvindo essa noite. É realmente um privilégio poder falar assim, né? E o Marcos abre essa oportunidade perguntando e eu poder expressar, emitir minha opinião, exercer um pouco uma função do que o intelectual tem que fazer, né? E eu fico assim realmente muito agradecido, muito obrigado, pessoal, por estar aqui me ouvindo. Tem muitas coisas interessantes que se pode acessar hoje com muita facilidade, então eu agradeço muito a atenção de todo mundo aí que ouviu, tá? Eu fico muito contente, me sinto assim muito honrado de poder compartilhar as minhas reflexões, os meus estudos e o meu acúmulo que eu tenho de estudo e atuação como professor. Fico muito honrado em compartilhar com vocês. Então, muito obrigado pela atenção aí todo mundo e continuo aí para a gente conversar sobre economia e outros assuntos, outras economias, pois tudo está relacionado. Então tá certo. Obrigado, gente. Obrigadão, Tiago. Até a próxima, pessoal. Tiago, até a próxima. A gente vai falando aí. Nós temos muito o que celebrar nos próximos dias aí. Tá certo? Vamos lá, vamos Grande vencer. abraço a todos. Se cuidem, cuidem de si mesmo e cuidem das pessoas que estão ao redor de vocês. Tá certo, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.